Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Hoje eu quero conversar com a igreja, hoje é ceia. Vamos meditar um pouquinho mais sobre a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 22. Hoje eu quero falar sobre 4 olhares na ceia. No momento da ceia, existem 4 lugares para onde Cristo vai olhar, e este é um desafio para mim e para você, no momento da ceia. A partir do verso 7, vamos ler a palavra do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer isso. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como o Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça aos seus irmãos. Pai, abençoa a tua palavra e abençoa os nossos corações nesta hora. E nos traz, ó Deus, a tua direção, nos traz clareza sobre os teus planos, sobre o teu propósito, sobre o teu querer. Estamos hoje diante da tua mesa, Senhor. Estamos diante, ó Deus, deste memorial tão importante para as nossas vidas, para a vida da tua igreja. E pedimos agora, ó Pai, entendimento sobre a tua palavra para o nosso bom viver e viver sempre para te agradar. Usa, ó Deus, as palavras dos meus lábios, a minha vida, para comunicar somente o teu propósito e o teu querer, segundo, ó Deus, a tua vontade e a necessidade de cada coração nesta noite. É assim que clamo ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu era pequeno, eu devia ter por volta dos meus 9 anos, e a gente tinha acabado de mudar de casa, e menino tem algumas coisas de menino.
e a gente sentou na mesa para almoçar. E naquele dia, lá em casa, tinha arroz e ovo. Aí eu falei: mãe, só tem isso? E o meu pai virou e falou assim: vamos agradecer a Deus o que Deus nos deu. Isso ficou gravado em mim. Era um dia que eu olhei, não tinha carne, não tinha uma salada, não tinha alguma coisa, tinha um arroz e tinha ovos. Ovos que a gente cuidava das galinhas que a gente criava em casa. E aquilo foi o nosso almoço, e aquilo ali me marcou. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, e diante da mesa do Senhor nós temos dois elementos. Nós temos o pão e o vinho. E para alguns parece que isso não é suficiente. Na vida cristã de muitas pessoas, parece que aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo ensinou não tem sido suficiente. A igreja busca novos ensinos, crentes buscam novos ensinos, pessoas buscam novas revelações, e a igreja, sim, vai caindo cada vez mais num distanciamento da palavra de Deus e do seu Mestre, Cristo Jesus. Nós estamos diante da mesa, e a mesa é simples. A mesa são dois elementos. E Jesus celebrou essa ceia com seus discípulos, e ele fala aqui no texto de Lucas, que não relatou no texto de Mateus, e também não relatou no texto de Marcos e nem de João, que ele ansiava comer essa Páscoa, essa ceia com seus discípulos. Olha o que está no coração do Mestre, olha o que Cristo está nos ensinando. Queridos, o nosso primeiro olhar para a participação da mesa do Senhor é para nós mesmos, porque se nós não olharmos para nós mesmos e percebermos de fato o que Cristo tem para nos dar e o que Cristo vai nos dar, nós corremos um grande risco e sério risco de olharmos para a mesa do Senhor e a falar que ela não é suficiente. E infelizmente para muitos crentes, a mesa do Senhor, o Evangelho de Cristo, não é suficiente para as suas vidas. É preciso uma revelação nova, é preciso uma experiência nova. Jesus Cristo não é suficiente para muitos crentes, infelizmente. E Jesus vai celebrar a sua Páscoa com seus discípulos numa casa emprestada, e ali, sentando ali naquela mesa, nós vemos então não somente o coração de Cristo olhando para si próprio e dizendo para os seus discípulos: eu estava ansiando, eu estava querendo este momento. Nós vemos então que existe um tipo de ansiedade positiva e existe um tipo de ansiedade negativa, e essa ansiedade de Cristo é uma ansiedade positiva, é uma ansiedade de querer fazer as coisas certas no momento certo, de querer estar junto no momento que pode-se estar junto, no momento que pode-se celebrar, e ele queria estar ali com os seus queridos. E nessa mesa, é interessante, estão seus discípulos, não está sua família, não está sua mãe, estão os seus apóstolos, ele também que vai negá-lo, mas estão os seus apóstolos, e ele diz aqui no texto: eu estava ansioso por este momento, eu queria estar com vocês, eu desejei comer a Páscoa com vocês, antes das coisas que iriam acontecer. Querido irmão, quais são as ansiedades que estão no seu coração? Quais são os desejos que estão na sua vida? Quais são as coisas que estão querendo te impulsionar? A sua ansiedade é te impulsionar para mais próximo de Deus, mais próximo do povo de Deus, da igreja de Cristo? Ou a sua ansiedade é pelas coisas que vão te afastar do reino, te afastar do propósito de Deus? A sua ansiedade é se satisfazer em Deus, em Cristo. Ele olha para si, o próprio Mestre olha para si, o próprio Mestre revela aquilo que está no coração dele. E infelizmente, às vezes na igreja, no meio do povo de Deus, nós escondemos o que nós queremos realmente de fato. E os relacionamentos dentro do povo de Deus vão se corrompendo, vão se corroendo, porque não são autoexaminados. O apóstolo Paulo vai nos falar lá em 1 Coríntios,
No capítulo 11, ele vai falar: examine-se o homem então a si mesmo antes de comer e depois coma. Examine-se o homem e depois coma. Ele não está falando examine-se o homem e não coma. Examine-se o homem, encontrou um pecado, não vou comer. Examine-se o homem, está desanimado da fé, não vou comer. Examine-se o homem, está no meio de uma vida de coisas que estão complicadas, está no meio de adultério, está no meio de corrupção, está no meio de tantas coisas ruins, e não come, não. Examine-se e coma. Examine-se e participe. O primeiro olhar da ceia é o olhar para dentro, é o autoexame. Como Cristo revela o que estava no coração dele, eu e você precisamos estar preparados para mostrar de fato a Deus o que está em nosso coração. O que está no seu coração nesta noite? O que está em seu coração, na sua mente, na sua vida? O que está em seu coração? É de fato este momento de estar na presença santa da Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É esse desejo ardente de estar na comunhão dos santos, do povo de Deus, dos remidos em Cristo Jesus, dos que confessaram o seu pecado diante de Cristo, diante de Deus, os que reconhecem que tinham uma vida de pecado e que, portanto, precisam tomar da ceia, reconhecendo então que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos olhar para dentro de nós, identificar o que está em nossas vidas, identificar quais são as nossas intenções, quais são as nossas motivações, qual é o nosso verdadeiro e genuíno interesse. Jesus diz: eu estava ansioso para estar com vocês. E assim então ele revela para aqueles homens que ele queria estar com eles naquele momento, e queria fazer daquele momento algo que fosse verdadeiramente único, exclusivo, precioso para a vida deles e para toda a eternidade. Amém? É isso que nós vamos fazer aqui, neste momento. Por isso que para mim, ceia é um memorial sagrado. E muitas pessoas têm perdido a dimensão do sagrado em suas vidas. Muitas pessoas não têm entendimento do que é sagrado mais. Eu me lembro, eu estava lá no meu período de seminário, evangelizando, e eu fui evangelizar um muçulmano. E na minha Bíblia eu tinha muito hábito de riscar a Bíblia. O muçulmano olhou para mim e falou assim: você quer falar que o seu Deus é santo, mas você não respeita o texto sagrado do seu Deus? Por que você não faz o que o seu texto sagrado diz? Guarda a palavra dele no seu coração. Que dia, fiquei tão envergonhado. Eu fiquei assim: e agora o que eu vou falar para esse homem? Aí eu disse a ele assim: eu trago a palavra e marco na palavra porque eu tento trazer as minhas fraquezas, porque eu sei que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, porque eu tenho inúmeras fraquezas. Não sou eu que sou salvo pelos meus méritos. Todas as vezes que eu venho aqui, eu lembro desse pão, e lembro desse vinho, e eu lembro que foi necessário o sangue de Cristo, porque eu não posso. Fala comigo: eu não posso. Fala comigo: eu não consigo ser salvo por mim mesmo. Eu preciso de Cristo. Eu sou fraco, eu sou débil, eu sou pecador, eu sou falho, mas Cristo morreu por mim. Ele se fez em substituição aos meus pecados, às minhas falhas. Por isso que o apóstolo Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2, no verso 5, ele diz assim: nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça. É o momento da ceia, esse momento desse autoexame, de eu poder rasgar a minha vida, rasgar a minha mente e reconhecer quais são as minhas falhas, quais são as minhas ansiedades, quais são os meus desejos, qual é o meu propósito,
qual é o meu desejo mais profundo, o que eu quero fazer com a minha vida. Esse autoexame. Agora, olha para o texto também no verso 17, recebendo o cálice, ele deu graças. Jesus olha para si, para dentro de si, mas agora ele olha para o Pai, ele olha para Deus, e ele dá graças a Deus. E quantas pessoas têm dificuldade para dar graças a Deus? Você já agradeceu a Deus? Eu agradeço ao Senhor pelo pai que eu tive. Eu agradeço ao Senhor pela mãe que eu tive. Eu agradeço ao Senhor pela vida que eu tenho vivido até aqui, porque se eu estou vivo até hoje, é por causa da tua bendita mão. Então eu dou graças, amém, irmãos? Então ele olha para o céu, ele não esbraveja contra Deus, mesmo sabendo que ele vai morrer. E ele dizendo aqui, eu vou sofrer, mesmo sabendo que amanhã não vai ter coisas boas, amanhã vão ter dias difíceis, amanhã será dia complicado, amanhã eu vou ser traído, amanhã eu vou ser esquecido, amanhã eu vou ser abandonado, amanhã eles vão me xingar, amanhã eles vão me bater, amanhã eles vão rasgar as minhas vestes. E como que a igreja evangélica hoje faz? Vem, 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 porque vai ter bênção. Vem, 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 que eu tenho uma bênção. Esse evangelho não é bíblico. O evangelho da palavra nos diz outras coisas. Aprenda a agradecer, mesmo que o teu amanhã seja difícil. Amém, igreja? Mesmo que o teu amanhã seja difícil, aprenda a agradecer. Aprenda e comece a entender. O Deus que está contigo hoje estará contigo amanhã. E se Ele está contigo, você pode atravessar qualquer vale da sombra da morte na sua vida. Ele estará contigo, Ele não te abandonará, Ele não te abandonará, Ele não te rejeitará. Mas hoje o que eu e você precisamos fazer? Como Cristo, olhar para Ele e dar graças, amém? Dê graças a Deus. Quantas pessoas carregam suas vidas, não avançam, não se desenvolvem, porque tem gente que ainda está com remorso na vida, porque brigou com o pai, porque achou que o pai tinha que fazer mais, que a mãe tinha que fazer mais, que as coisas podiam ter sido resolvidas, mas não perdoa, não consegue agradecer, não consegue louvar a Deus. Quanta gente está aí amarrada nas coisas, está aqui hoje, vem na igreja para adorar, louvado seja Deus, porque você veio aqui hoje para adorar, mas você está com amarras na sua vida, amarras porque você não consegue falar em tudo, dar graças, não consegue agradecer, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Eu sei como é difícil. Eu perdi meu pai com 11 anos, eu que atendi o telefone na hora do anúncio. E o anúncio foi assim, daqueles melhores, né? O que é para fazer com o corpo do teu pai? Aí eu olhei assim e falei, mãe, acho que aconteceu alguma coisa com o pai. Tinha 11 para 12 anos. Eu poderia viver minha vida falando assim, o Senhor tirou meu pai, o Senhor roubou meu pai. Precisava tanto do pai, meu pai morreu, o Senhor matou meu pai. Como tem muita gente assim na sua vida. Talvez não seja o pai, talvez seja um chefe de trabalho, pode ser um parente, pode ser alguma coisa que aconteceu na tua história, e você não consegue dar graças ao Pai Celeste, porque Ele é bom. Ele pega e Ele olha para os discípulos, e Ele ensina aos seus discípulos que, enquanto há uma oportunidade na sua vida, olhe para Deus e agradeça a oportunidade da tua existência e da tua vida. Dê graças a Deus. Gratidão a Deus é algo tão poderoso, tão significativo, tão transformador, tão libertador, algo que transforma tantas e tantas vidas, que é por isso que o Evangelho chega até hoje, até nós, só porque homens e mulheres aprenderam a agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e até mesmo pelas lutas enfrentadas. Hoje pela manhã nós cantamos o hino, sou feliz com Jesus. Sou feliz, e o hino foi composto num dia de tragédia, num dia de complicado. Aquele homem que compôs aquele hino havia perdido a esposa, seus 2 filhos num naufrágio. A notícia chegou e ele resolveu então pegar um navio e ir até onde tinha acontecido aquele naufrágio.
Não haveria então o sepultamento da sua esposa e dos seus filhos, porque não tinha corpo para ser sepultado, para ser velado. Mas ele resolve então pegar aquele navio e chegar até lá e dizer em alto bom som: eu sou feliz com Jesus, não importa a minha circunstância, eu sou feliz com Jesus, e não importa o que esteja acontecendo, eu sei que neste mundo eu existo, porque Ele quis, e eu sou um projeto dele, e eu posso ser feliz com ele, único e exclusivamente com ele, embora me assalte o cruel Satanás, eu sou feliz com Jesus, graças dou. Amém, igreja? Aprenda a olhar para Deus e agradecer a Deus, a ter gratidão a Deus. Agora Jesus, e aqui é o momento mais complicado da mesa, Jesus olha para os apóstolos, olha para os discípulos, ele toma o pão, dá graças novamente no verso 19, ele explica o sangue, mas o verso 21, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Verso 22, o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. E aqui, queridos, o texto revela para mim e para você, Cristo olha para nós, e no momento da ceia é um momento que nós precisamos ter isso de uma maneira muito mais clara, isso precisa ser muito mais transparente para mim e para você, porque Ele olha para mim e para você, Ele sonda o nosso interior, Ele sonda o nosso viver, Ele sonda o que está dentro de nós, Ele sonda o que nós estamos intencionando. Você pode me enganar, pode enganar sua esposa, pode enganar os seus filhos, pode enganar o seu marido, mas Jesus você não pode enganar. Eu não posso enganar, eu posso enganar os irmãos, mas posso enganar a minha esposa, posso enganar minhas filhas, mas Jesus eu não consigo enganar, não há possibilidade de eu conseguir enganá-lo. Se eu tentar sair daqui e me esconder, na onde eu chegar, Ele já estará lá, porque Ele sonda, Ele olha, Ele analisa. Quem é você na mesa de Jesus nessa noite? Quem é você na mesa da Santa Ceia nesta noite? Alguém que está enganando Jesus? Alguém que está enganando a sua família? Quem é você nessa noite? Quem somos nós aqui nesta noite? O que Jesus está nos ensinando, tanto a mim e para você. E agora, observa mais o texto, verso 24. A gente gosta de falar do Judas, né? Que ele é um pecador, né? Mas vamos para o 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Ai, ai, ai. Eles são crentes. Eles são crentes, mas não são bonzinhos não. Olha aí, Jesus está olhando. Agora Jesus está olhando para a intenção da religião, do coração desses homens. Por que você está seguindo a Deus? Por que você vai à igreja? Por que você vai adorá-lo? Por que você está entregando o seu dízimo? Por que você está buscando a Deus? Por que você está se integrando. Nossa, deu um trava-língua aqui. Integrando a uma igreja. Por que você está se relacionando com o povo de Deus? Qual que é os seus objetivos? Quais são os seus propósitos? Antes de ser pastor, eu era membro de igreja. E como um bom adolescente, eu saía da minha igreja para ir nas outras igrejas. E a intenção era, vão lá porque lá tem gatinhas. Numa dessas, o Espírito Santo de Deus me pega e fala: o que você está fazendo aqui? Quem é você? Você está brincando na minha casa? Você está brincando com o meu povo? Queridos, Ele sonda o nosso viver, Ele sonda o nosso interior. Ele está sondando os seus discípulos. Os seus discípulos estão numa discussão tão infantil, tão imatura. Eu vejo tanto dessas discussões, de pessoas que querem se achar melhor. E quem quer se achar melhor tem um problema de autoestima tremendo, querido irmão. Não consegue olhar e se enxergar em Deus. Se você olhar e se enxergar em Deus, você vai ver, gente, que maravilhoso é Deus. Ele me amou, como ninguém neste mundo me amou. Ele me fez
E não existe possibilidade de nenhum ser humano, o mais rico, o mais poderoso, querer fazer uma pessoa como eu. Não existe essa possibilidade. Ah, não, pastor, agora tem a inteligência artificial e vai fazer. Não, você é exclusivo, você é único. Eles não vão conseguir copiar. Olha o tanto que nós somos interessantes. Cada um aqui tem uma digital no dedo. Cada um aqui tem uma íris diferente. E hoje eu fui entrar lá no portão lá de casa, e lá no portão lá de casa estava falando que não era eu, o divino. Eu tentei umas 10 vezes e ele falava que não era eu. Você não pode entrar aqui. Aí eu descobri que tem que cobrir assim, acho que a minha careca estava brilhando demais, estava atrapalhando. A sua voz é única. Nós somos únicos. E quem nos fez únicos é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador. Eu não preciso achar que eu sou melhor do que você, porque você tem coisas tão especiais que Deus te fez de uma maneira tão especial. Lá no texto da Sagrada de Deus, ele fala que ele fez você de uma maneira estrondosa, lá no Salmo 139, ele te fez os teus ossos serem entretecidos, serem formados desde o ventre da tua madre, e fazendo com que você viesse a existir, porque você tem um propósito, ele tem um sonho com você, ele tem um projeto com você, ele te fez para algo incrível e sobrenatural, que só você vai poder fazer. Só você vai fazer nesta existência. Eu não vou poder te substituir, nem você vai poder me substituir. Mas Ele nos fez com a possibilidade hoje de, nessa mesa, Ele dizer para mim e para você, que nós, quando estamos juntos em comunhão, nessa grande comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa grande comunhão como igreja, nós vamos fazendo coisas fantásticas, em sinergia com Deus, com essas coisas maravilhosas que Ele fez dentro de você, dentro de mim, para que a gente mostre a este mundo que Ele é o Redentor, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. É esse Cristo que nós estamos diante dEle. E Ele pede para que a gente olhe e a gente entenda esse momento que nós estamos vivendo. Pare de fugir de você mesmo. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir de Cristo Jesus. E o último olhar de Cristo Jesus, queridos irmãos, é interessante nesse texto. Ele diz assim, verso 29 e 30. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ele começa o momento da ceia olhando para dentro de si. Aí ele olha ao Pai. Ele olha aos seus discípulos. Ele revela o que está no seu coração. Ele revela o que está no coração dos seus discípulos. Mas ele termina dizendo: olha o amanhã, olha o amanhã. Essa mesa é a mesa da esperança. Essa mesa é a mesa da vitória. Ele morreu na sexta, mas no domingo ele ressuscitou. Essa mesa é a mesa em que ele garante a vitória eterna. Ele garante que eu e você não estamos aqui para viver essa existência e terminar nessa existência fracassados. Não. Nós vamos terminar essa existência com Cristo Jesus. E com Cristo Jesus nós seremos vencedores. E com Ele nós triunfaremos todo o mal. Ele olha para essa mesa e ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou ser perseguido, vocês vão ser perseguidos, mas olha,
Depois Pedro vai nos dizer essa revelação, lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, no verso 9, ele fala assim: não fique preocupado diante das breve e momentânea tribulação que você passa, porque aquele que vem, virá. Fala comigo, aquele que vem, virá. Não, fala com fé, igreja. Aquele que vem, virá. Ele virá. Ele não abandona. Ele não abandonará. Por isso que a mesa do Senhor é preciosa, a ceia do Senhor é preciosa, é sagrada, é sobrenatural, é desafiadora. Olha para dentro de você, veja as suas intenções, a sua vida. Olha para o Pai, Ele sonhou com você. Olha para o Filho, Ele morreu por você. Olha para o teu amanhã, o Santo Espírito estará com você todos os dias da tua vida. Por isso que celebrar a mesa do Senhor é celebrar e relembrar que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o nosso pecado. Ele é o pão da vida. Ele é a nova aliança. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que estava no trono e pôde abrir o livro da vida. Ele é aquele que voltará e reinará para todo sempre. E todos aqueles que colocarem a sua vida nas mãos dele viverão com ele por toda a eternidade. Feche os teus olhos. Veja a sua vida com o Senhor. Veja a sua história até aqui. E escreva a partir de hoje um novo viver. Viver para Cristo. Para sempre. Para sempre. Quantos aqui querem declarar isso nessa noite? Eu viverei para Cristo. Para sempre. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Pai querido, Pai celeste, a Tua palavra é tão maravilhosa, tão desafiadora. E nesta hora, Pai, nós tomamos mais uma vez a decisão de que viveremos para o Senhor. Nós olhamos para nós, ó Deus, e percebemos que só o Senhor é quem tem as palavras de vida e que nós precisamos da nossa redenção e que nós queremos recebê-la aqui hoje, ó Pai, participando da mesa com os irmãos e declarando, ó Deus, que a nossa vida é do Senhor, que viveremos para o Senhor, que Te amaremos para todos sempre. Toma as nossas vidas, ó Pai. Toma a vida daqueles que estão se entregando hoje ao Senhor, aqueles que estão renovando a sua fé, aqueles que hoje, ó Deus, estão sendo libertos dos traumas, libertos de suas vidas, aqueles que hoje, ó Deus, estão tomando decisão, ó Pai, de assumir um compromisso mais profundo com o Senhor, e que Teu Espírito venha passear sobre nós, sobre nossas vidas, e venha nos conduzir, ó Deus, à Tua vontade, ao Teu querer todos os dias, assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.